porque uma coisa que quando ouvimos essas pesquisas, não só sobre questões religiosas, sobre qualquer coisa, devemos nos perguntar quantas vezes na vida nós fomos perguntados, nós fomos pesquisados sobre qualquer coisa, não é? Sobre qualquer coisa, marca de macarrão que seja, qualquer coisa, não é? Qualquer coisa. Então acho que eu só fui uma vez na vida. Então é algo que devemos sempre nos questionar. Agora, por outro lado, isso não elimina a nossa responsabilidade de rezar pelas vocações sacerdotais e religiosas, e não nos esquecendo que a oração deve ser sempre generosa. Nós não devemos rezar apenas para que o outro faça. Não é que a oração, em geral, muitas vezes as pessoas dizem assim, não, eu estou rezando, mas que é para que o outro faça. Não. Da mesma maneira que o bom samaritano não vai procurar os serviços sociais, coisas assim, ele faz pessoalmente. Nós também devemos rezar pelas vocações sacerdotais, mas também os jovens devem se questionar se Deus não chama para isso. E aqueles, os mais velhos, aqui também as várias mães, avós, não é? Os pais que me ouvem, devem também pedir ao Senhor que se for essa vontade de Deus, que chame um filho, chame um neto para o sacerdócio. Então agradecemos a Deus por estes jovens que são de diversas partes aqui da nossa cidade do Rio de Janeiro, algumas até um pouco até de fora, mas dentro do estado do Rio de Janeiro, e pedimos ao Senhor que esteja sempre com eles e que possam ser bons e santos sacerdotes. Agradecemos a Deus também que nos dá nesta oitava de Páscoa, de forma mais intensa, comemorar a ressurreição do Senhor. Vamos acompanhar a celebração. Fruto da tua obra na cruz, o Senhor nosso, que merece o louvor, todo nosso amor, é o Rei que venceu, ao Cordeiro a vitória, ao poder, honra e glória, ao Senhor nosso Deus, que merece o louvor, todo nosso amor, é o Rei que venceu, ao Cordeiro a vitória, ao poder, honra e glória, ressuscitou, ressuscitou. Um só povo, um só corpo, um só canto pra teu louvor. Tua igreja, tua esposa celebra o teu amor. Soberano, majestoso, glorioso, vencedor. Todos juntos, povo em festa, um banquete que não dará. O Senhor nosso Deus, que merece o louvor, todo nosso amor, é o Rei que venceu, ao Cordeiro a vitória, ao poder, honra e glória, ao Senhor nosso Deus, que merece o louvor, todo nosso amor, é o Rei que venceu, ao Cordeiro a vitória, ao poder, honra e glória. Ressuscitou. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Irmãos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão do seu sangue, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente. O
O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. A igreja canta, bendiz, louva, porque celebra com muita alegria a Páscoa do Senhor. Depois do tempo da Quaresma, os 40 dias de conversão, celebramos solenemente a Páscoa. E essa semana, 8 dias de Páscoa, de festa pascal, é para nós soleníssima. E nós bendizemos a Deus, pedimos ao Senhor que sejamos sempre testemunhas da ressurreição. O Senhor ressuscitou, com Ele também nós somos chamados a ressurgir de nossa vida velha, de nossos pecados, para uma nova vida, até a nossa Páscoa definitiva, até a nossa Páscoa eterna. Por isso, meus irmãos e irmãs, nós bendizemos a Deus pela caminhada quaresmal, pela caminhada agora pascal que nós iniciamos, e pedimos para que nesse ano da fé, ano da juventude, preparando para a jornada mundial da juventude, nós sejamos pessoas que com alegria proclamam e anunciam o encontro com o Cristo ressuscitado. Todos nós que aqui viemos em nossa catedral metropolitana para celebrarmos essa Eucaristia, dentro da qual teremos a alegria de ordenar esses 12 diáconos aqui presentes para serem presbíteros, sacerdotes, grau da ordem do presbiterato, ingressando na ordem dos presbíteros da nossa arquidiocese e a serviço da igreja no mundo inteiro. Nós bendizemos a Deus justamente pela vida, pela vocação, pelo chamado de todos e cada um deles. E cumprimentamos seus parentes, seus pais, amigos, paroquianos de onde vieram, onde trabalharam na pastoral, que vieram participar, que desejamos boas-vindas a todos. Que sejamos aqueles que celebram com alegria, vendo sinais de Deus, vendo a ação de Deus na história das pessoas e também da nossa arquidiocese. Nós, com muita alegria, celebramos a Eucaristia com todos os nossos bispos, que estão aqui presentes, Dom Assis, Dom Homer, Dom Roque, Dom Paulo, Dom Edson, Dom Antônio Augusto, Dom Pedro, Dom Nelson, Dom Luiz Henrique, junto com a abade também Dom Roberto, Vigário Episcopal para os religiosos, com os formadores dos nossos 3 seminários aqui presentes, Leandro Câmara, Leandro Lene e também Marcos, os demais formadores, diretores espirituais, os presbíteros, os padres que vieram participar, junto conosco nesse momento importante da igreja, seja da paróquia de origem, seja da paróquia de pastoral, seja pela presença também enquanto igreja arquidiocesana, nesse momento solene. Aos diáconos permanentes e aqueles também a caminho do sacerdócio, religiosas, religiosos, autoridades aqui presentes, representantes do poder civil ou militar, sejamos todos bem-vindos. E aqueles que nos veem e ouvem pela Rede Vida de televisão, que gera imagem e som para a Rede Nazaré de televisão, Web TV Redentor, Rádio Catedral e Rádio Canção Nova Rio de Janeiro. Aqui nós cumprimentamos a todos que conosco estão sintonizados, desejando que a Páscoa do Senhor seja de alegria e de paz para com todos, de ânimo renovado nessa nossa caminhada. Nós nos preparamos para receber aqui no Rio de Janeiro o Papa Francisco, que virá para presidir a Jornada Mundial da Juventude, querendo essa grande ação de graça, essa grande bendição, louvar a Deus todos os dons e todas as graças. E nós convidamos a todos para que ao iniciarmos a nossa celebração, nós façamos proclamando a misericórdia de Deus nessa véspera do Domingo da Misericórdia. De coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo, para que tenha piedade de nós, pecadores. Tende compaixão de nós, Senhor. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
paces Deo. Et in terra paz omnibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicit
Ó Deus, que pela riqueza da vossa graça multiplicai os povos que creem em vós. Contemplai solícitos aqueles que escolhestes, e dai aos que renasceram pelo batismo a veste da imortalidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Liturgia da Palavra. O sacerdote é chamado a anunciar e a manifestar no mundo o Cristo ressuscitado, para que em todos os tempos o Filho amado do Pai e escutado pelos homens. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução. Reconheciam que eles tinham estado com Jesus. No entanto, viam de pé junto a eles o homem que tinha sido curado, e não podiam dizer nada em contrário. Mandaram que saíssem para fora do sinédrio e começaram a discutir entre si. O que vamos fazer com esses homens? Eles realizaram um milagre claríssimo, e o fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém que não podemos negá-lo. Contudo, a fim de que a coisa não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los para que não falem mais a ninguém a respeito do nome de Jesus. Chamaram de novo Pedro e João e ordenaram-lhes que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam: julgai vós mesmos, se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Então, insistindo em suas ameaças, deixaram Pedro e João em liberdade, já que não tinham meio de castigá-los por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que havia conhecido. Palavra do Senhor. Ó Senhor, porque me ouvistes, porque me ouvistes. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes, porque me ouvistes. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes, porque
Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou às mãos da morte. Abre-me, vós, abre-me as portas da justiça. Quero entrar para dar graças ao Senhor. Sim, esta é a porta do Senhor. Por ela só os justos entrarão. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes e vos tornastes para mim o Salvador. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes, porque me ouvistes. Senhor, porque me ouvistes, porque me ouvistes. Nosso coração se encheu de alegria e com júbilo sem fim nós cantaremos a tua paz. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus. Estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo,
e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Dos candidatos, como testemunhas do compromisso que os futuros presbíteros farão com Deus e com seu povo, atentamente conheçamos e recebamos os candidatos ao serviço presbiteral. Queiram aproximar-se os que vão ser ordenados presbíteros. Diácono Adriano José Gomes Divino. Presente. Diácono Antônio Augusto da Silva Bezerra. Presente. Diácono Francisco Fabiano Abreu de Freitas. Presente. Diácono Jorge dos Santos Carreira. Presente. Diácono Jorge Luiz Vieira da Silva. Presente. Diácono Júlio César da Silva Santos. Presente. Diácono Márcio Ferreira dos Santos. Presente. Diácono Michel de Souza Bernardo. Presente. Diácono Renan Feres Ferreira. Presente. Diácono Rodrigo de Oliveira Dias. Presente. Diácono Sidney Guimarães Correia Júnior. Presente. Diácono Tiago Azevedo Pereira. Presente.
Reverendíssimo Pai, a Santa Mãe Igreja pede que ordenes para a função de presbíteros estes nossos irmãos. Podes dizer-me se eles são dignos deste ministério? Tendo interrogado o povo de Deus e ouvido os responsáveis, dou testemunho de que foram considerados dignos. Com auxílio de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador, escolhemos estes nossos irmãos para a ordem do presbiterado. Dentro dessa Eucaristia, na oitava da Páscoa, estamos para ordenar presbíteros, esses irmãos que acabam de ser apresentados. 12 diáconos na nossa arquidiocese, nascidos ou aqui na cidade mesmo de São Sebastião do Rio de Janeiro, ou na Grande Rio, região metropolitana. São sinais para todos nós, caríssimos irmãos e irmãs, do Senhor que atua em nosso meio, que age em nossas comunidades, que inspira as pessoas e lhe dá o chamado, a vocação. E esses são sinais de tantas outras vocações que despertam em nossa arquidiocese, nos vários trabalhos, várias missões, que são aqueles que, em nome da igreja, como igreja, anunciam o Evangelho. A manhã de hoje é uma grande celebração pascal. Todos já tiveram oportunidade de celebrar em suas paróquias a Páscoa do Senhor, fizeram Páscoa, mas nessa Páscoa, durante 8 dias prolongada, não há dúvida que hoje se torna para todos nós, em nossa catedral repleta, com todas as pessoas que vieram, tanto aqui do Rio de Janeiro, como das regiões aqui metropolitanas, das cidades vizinhas, como os presbíteros daqui e também das cidades vizinhas, dioceses e arquidioceses. Nós bendizemos a Deus e celebramos com alegria a Páscoa do Senhor, que é centro da nossa vida, da nossa liturgia, da nossa fé. Esse mistério da Páscoa é o mistério pascal que nós anunciamos e que levou, como nós ouvimos agora no Evangelho, os discípulos de Jesus, depois dessa experiência pascal, terem encontrado com Cristo ressuscitado, receberem a missão de ir pelo mundo afora para evangelizar. Os discípulos foram, anunciaram, chegou até nós a boa notícia, e nós somos enviados hoje. Toda a igreja é enviada, sem dúvida, mas de maneira especial aqueles que estão constituídos presbíteros, que têm essa missão de serem sinais de quem encontrou com Cristo ressuscitado e ao mesmo tempo se colocam disponíveis para anunciarem, para evangelizarem, para suscitarem pessoas para que façam o mesmo. A palavra do Evangelho muito clara que desse encontro com o ressuscitado tem a consequência da missão, da evangelização, que para nós, embora seja de outro contexto, também nos recorda o tema da Jornada Mundial da Juventude e de fazer discípulos entre as nações, entre os povos. Temos, meus irmãos, que a igreja tem nos falado e ultimamente insistido, depois também do documento de Aparecida, sobre esse discípulo missionário, aquele que segue ao Senhor, que encontra com o ressuscitado, que tem a sua vida cristã e como cristão vê o mundo e vê a sociedade, e ao mesmo tempo que no diálogo com essa sociedade tem algo a anunciar que é essencial para essa sociedade, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, e testemunhá-lo. Mesmo que tenhamos dificuldades, nós ouvimos na leitura dos Atos também, que não foi simples, não foi fácil, porque Jesus, ressuscitado, mandou os discípulos evangelizarem, mas nem sempre isso foi aceito. E nós ouvimos justamente que diante de um impasse, das pessoas que se entusiasmavam pelo anúncio da Páscoa, o anúncio pascal do Cristo ressuscitado,
Ao mesmo tempo, a dificuldade de não querer que eles anunciassem e falassem nesse nome. Essas contradições nós encontramos ainda hoje, pelo mundo afora, também em nossa região, também em nosso país. A dificuldade de dizer em quem nós cremos, como nós cremos, e testemunhar com a liberdade de falar de Jesus Cristo. Incrível ver como passam os séculos, passam os tempos, as culturas, e as dificuldades de anunciar a boa notícia continuam existindo de diversas formas, diversas maneiras que vão se apresentando com o decorrer dos tempos e das épocas. Mas sempre será justamente aqueles que têm essa convicção e que têm algo a dizer que é importante para o mundo e para a sociedade e que não podem calar. Por isso mesmo, diante da proibição, eles responderam que nós não podemos ser infiéis ao Senhor. Devemos obedecer a Deus mais do que os homens. E é justamente aí que a igreja, em todas as épocas, com todas as pressões que sofre, é chamada justamente a ser fiel ao Evangelho, fiel à palavra de Deus, mesmo com as pressões várias, as dificuldades várias, dizer que aquilo que é progresso, aquilo que é avançado, aquilo que é importante, é justamente quando a pessoa entra para fazer a vontade de Deus. E quando se recusa a isso, não tem nada mais antiquado do que não respeitar o outro, a vida, a família, as pessoas em si ao seu redor. Por isso mesmo, meus irmãos e irmãs, nesse tempo da oitava da Páscoa, véspera do Domingo da Misericórdia, em que a igreja é chamada, e o Papa Francisco tem se desdobrado muito com relação a esse tema, não é? Justamente nós vemos a necessidade de nós também, ao anunciarmos a misericórdia, anunciarmos um Deus que vai ao encontro, que vem próximo de nós, para que, experimentando o seu amor, nós deixemos cativar, conduzir, para que encontremos a vida e sejamos testemunhas dessa vida. Isso é muito bom estarmos com todos vocês aqui em nossa catedral, para que toda a arquidiocese e cidades vizinhas e dioceses aqui representadas, nós reafirmemos essa nossa missão de sempre, hoje e sempre, sermos testemunhas daqueles que encontraram com Cristo ressuscitado, que está vivo, presente, ressuscitado no meio de nós. É dentro dessa celebração e desse contexto que esses irmãos estão sendo ordenados. Nós pedimos a toda a comunidade para que possam ver esses sinais e que cada um seja suscitado a viver e testemunhar o Cristo ressuscitado na sua pastoral, no seu movimento, na sua comunidade, no seu trabalho, para levar as pessoas à verdadeira vida. E rezar para que tenhamos ainda muitas e santas vocações para servir a igreja. Temos aqui uma boa representatividade da OVS, daqueles que rezam pelas vocações, mas sabemos que todo o povo reza pelas vocações, e sabemos de quanto que as comunidades pedem, sacerdotes, pedem para que tenhamos ali aqueles que vão servir a comunidade para celebrar, para ver as confissões, para anunciar o Evangelho, para ver as consequências do Evangelho no trabalho social, para preocupar realmente em levar a vida para todos. E nós sabemos que nesse tempo e nessa época de tantas transformações, mais do que nunca necessitamos de pessoas que vivam e anunciem, vivam a palavra de Deus com entusiasmo e anunciem. Por isso, a nossa ação de graças, o nosso olhar, esse belo momento que vivemos dentro desse contexto do Ano da Fé, preparação para a jornada Mundial da Juventude, e ao mesmo tempo, pedimos para que sempre mais em nossas comunidades brotem as vocações, que possam ser seguidas e que vivam com entusiasmo a sua entrega, a sua disponibilidade para servir a Deus e aos irmãos e irmãs, vivendo cada dia a caminhada de santidade, procurando configurar a sua vida a Cristo Jesus, para que, como Cristo, possam ser aqueles que santificam o povo, se santificando também. Ao mesmo tempo, anunciam o Evangelho e escutando a palavra de Deus também. Sirvam e pastoreiem o povo de Deus de onde vieram. Trazem o apelo, a vida de tantas situações da própria cidade e arquidiocese, trazem consigo toda a sua experiência
onde nasceram, onde viveram, as paróquias de origem, as paróquias de pastoral, trazem, e ao mesmo tempo que hoje, pela imposição das mãos, são colocados justamente na ordem dos presbíteros, também com as suas mãos ungidas, posso levar também o suave perfume da santidade, do pastoreio para o povo, para quem forem enviados. Momento, meus irmãos e irmãs, por isso, de olhar com os olhos da fé e voltar alegrando-nos por todos os dons e ainda mais entusiasmados em nossa caminhada. A fé nos faz ver a vida de uma outra maneira, a fé nos faz vencer os obstáculos e as dificuldades que colocam aqui e acolá, nos faz vibrar ainda mais para, superando as dificuldades, vivenciarmos, meus irmãos e irmãs, a nossa fé, testemunhando-a no mundo de hoje. E isso é muito importante, porque o mundo tem essa necessidade e precisa ver e enxergar esses sinais. Pessoas que encontram Cristo ressuscitado, anunciam o Evangelho, vencem os obstáculos e as proibições e as dificuldades para testemunharem o Senhor, até o fim das suas vidas, mesmo com o martírio, muitas vezes. Caríssimos diáconos que estão sendo ordenados presbíteros nesta manhã, a palavra de Deus já deixou muito claro aquilo que o Senhor está falando para vocês. Vocês estão aqui porque já se encontraram, de uma forma ou de outra, com Cristo ressuscitado. Como na diversidade nós vemos no Evangelho, de várias possibilidades, que o Evangelho vai citando nos encontros com Cristo ressuscitado, na palavra, na Eucaristia, no partir do pão, na caminhada, na missão, enfim, na diversidade, também vocês tiveram essa oportunidade de encontrá-lo. E evidentemente que tem muito ainda que encontrá-lo, dar passos nesse sentido. Mas por tê-lo encontrado, vocês experimentaram a mudança das vossas vidas, a alegria de ser cristão, viver na Igreja Católica, e o Senhor concedeu o dom da vocação ao sacerdócio. Já experimentaram, durante um tempo bom, a vivência como diáconos, como servidores das pessoas, colocando-se a serviço dos irmãos e irmãs, e agora nós os escolhemos para ser ordenados presbíteros, padres, que, embora seja, claro, um ponto de chegada, é natural que aquele que, quando começa na sua adolescência, na sua juventude, a dar os primeiros passos da vocação sacerdotal, almeja, sonha com esse dia. Mas, ao mesmo tempo, é o início de uma etapa importante, não só nas vossas vidas, mas também na da igreja e dessa arquidiocese. Todo o povo que está aqui, e mais aqueles com quem vocês se encontraram durante toda a história, familiares, amigos, pessoas das paróquias por onde passaram, da paróquia de origem, estão rezando para que aquilo que hoje vos é concedido, aquilo que é a sua ordenação presbiteral, santifique as suas vidas, as vossas vidas, e ao mesmo tempo faça com que vocês possam santificar a vida das pessoas com quem se encontram. Por isso mesmo, nós hoje bendizemos a Deus, porque esse chamado que um dia foi colocado no coração de cada um, justamente desabrocha e se abre para todas as necessidades da igreja, para poderem ir e levar as pessoas a encontrarem-se com o Cristo ressuscitado também, para se colocarem a serviço da santificação do povo, para estarem anunciando a palavra e para pastorearem o povo de Deus. Eu dizia ontem a vocês, na celebração, no final do retiro, que agradecemos o padre Dudu pela pregação do retiro esses dias, justamente sobre aquele que experimenta o amor de Cristo, o reconhece, é o Senhor. E ao mesmo tempo, essa comunhão que nos faz ser diferentes. Nós vamos contigo. Não precisa nem pedir. Está dentro da minha vida o querer estar com o Senhor, querer caminhar como igreja
nessa missão evangelizadora. Tenho certeza que essa experiência que já viveram durante essa caminhada enquanto seminaristas, enquanto leitores, acólitos, agora como diáconos, estará presente também na vivência que a partir de hoje terão como presbíteros, como sacerdotes. Tenho certeza que entrando para o presbitério dessa arquidiocese, vocês também se colocam disponíveis para servirem toda a igreja naquilo que o Evangelho nos fala. Uma vez encontrado com Jesus Cristo, ressuscitado, deve ir pelo mundo afora anunciando o Evangelho, proclamando a boa notícia, seja pelo testemunho da vida, pelo anúncio da palavra, pela celebração dos sacramentos, pela presença no social, pela preocupação com os outros, e disponíveis na comunhão e na unidade, que faz uma diferença enorme em nossa vida e preenche realmente a nossa vida. Nós todos bendizemos a Deus pela vida, pela vocação, pelo chamado, pela resposta e pela escolha de cada um. E todos nós, meus irmãos e irmãs, nós bispos aqui presentes, vigários episcopais, cabido da nossa arquidiocese, os padres da arquidiocese e das dioceses vizinhas aqui presentes, diáconos, religiosos, religiosas, consagrados, consagradas, o povo de Deus, hoje, celebrando essa oitava da Páscoa, nos alegramos, bendizemos, louvamos e pedimos a Deus que nos faça sempre enxergar a sua ação em nossa vida, na vida da nossa arquidiocese, da igreja, que passa por momentos importantíssimos e belíssimos e profundos nesse tempo, mas que supõe de nós ainda mais responsabilidade, mas também entusiasmo para participarmos bem das nossas comunidades, para trabalharmos ainda mais na evangelização e na missão, para vermos ainda mais na comunhão e na unidade entre nós, e para estarmos juntos, sabendo que nessa mudança de cultura da sociedade odierna, nós temos uma grande e grave responsabilidade de servir, anunciando o Evangelho, anunciando Jesus Cristo ressuscitado, porque como os discípulos de Jesus, né, sabemos que após justamente a Páscoa, após o mistério da Páscoa, eles saíram e foram evangelizar, e os 12 apóstolos que saíram para evangelizar no período pós-pascal, passaram por tantas vicissitudes. Esse simbólico número dos 12, nós também vemos hoje aqui representado, que seja realmente esse colégio apostólico que nos inspira tanto a evangelização, também inspira a todos nós, igreja no Rio de Janeiro, como os apóstolos, vendo também esses irmãos que hoje são ordenados presbíteros, também para anunciar, para proclamar a boa notícia, a boa nova, o Evangelho a toda criatura, anunciando que o Cristo Jesus, que foi morto na cruz, foi sepultado, ressuscitou e está vivo, presente entre nós, e nós somos hoje as suas testemunhas. Dos eleitos, ao responder quero diante da igreja, nossos irmãos assumem o serviço como projeto de toda a vida ministerial como presbíteros. Caros filhos, antes de ingressardes na ordem dos presbíteros, deveis manifestar perante o povo o propósito de aceitar este encargo. Quereis, pois, desempenhar sempre a missão de sacerdote no grau de presbítero, como fiéis colaboradores da ordem episcopal, apacentando o rebanho do Senhor, sob a direção do Espírito Santo? Quero. Quereis com dignidade e sabedoria desempenhar o ministério da palavra, proclamando o Evangelho e ensinando a fé católica? Quero. Quereis celebrar com devoção e fidelidade os mistérios de Cristo,
sobretudo o sacrifício eucarístico, para louvor de Deus e santificação do povo cristão, segundo a tradição da Igreja? Quero. Quereis implorar conosco a misericórdia de Deus em favor do povo a vós confiado, sendo fielmente assíduos ao dever da oração? Quero. Quereis unir-vos cada vez mais ao Cristo, sumo sacerdote, que se entregou ao Pai por nós, e ser com Ele consagrados a Deus para a salvação da humanidade? Quero, com a graça de Deus. Prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus, que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus, que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus, que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus, que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus, que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus, que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus, que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus, que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus, que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus, que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus, que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus, que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Roguemos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que derrame com largueza a sua graça sobre esses seus servos que Ele escolheu para o cargo de presbíteros.
está na hora. Pedimos o auxílio de todos os santos, os mártires na luta, porque está na hora
Beata Helena Guerra, Beata Chiara Luce, Beata Teresa de Calcutá e Beata Dulce dos Pobres, Beato José de Anchieta, Beato João 23, Beato João Paulo II, Beato Adílio Daron, Beato Pier Giorgio Frassati, Beato Frederico Osana, todos os santos e santas de Deus, sede-nos propício, para que nos livreis de todo mal, para que nos livreis de todo pecado, para que nos livreis da morte eterna. pela vossa encarnação, pela vossa morte e ressurreição, pela efusão do Espírito Santo, apesar de nossos pecados, para que vos digneis conservar no vosso santo serviço o Papa, os bispos e todo o clero. Para que vos digneis abençoar estes eleitos. Para que vos digneis abençoar e santificar estes eleitos. Para que vos digneis abençoar, santificar e consagrar estes eleitos. para que vos digneis conduzir e proteger a vossa Igreja, para que vos digneis conceder a todos os povos a paz e a verdadeira concórdia, para que vos digneis conservar-nos e comportar-nos no vosso santo serviço. Jesus, Filho do Deus vivo, Cristo ouvido, Cristo atendendo, ouvi-nos, Senhor nosso Deus, e derramai sobre estes vossos servos a bênção do Espírito Santo e a força da graça sacerdotal, a fim de que acompanheis com a riqueza de vossos dons os que apresentamos a vossa solicitude para serem consagrados por Cristo nosso Senhor. Imposição das mãos e prece de ordenação. O silêncio deste momento revela toda a nossa comunhão com a ação de Deus e com o firme propósito destes nossos irmãos em abraçar dignamente o ministério presbiteral. Pela imposição das mãos do bispo
e pela prece de ordenação, é conferido aos eleitos o dom do Espírito Santo para a santificação do povo e para oferecer ao Pai, no Espírito, o sacrifício redentor de Cristo no altar. O Santo Padre Francisco recebeu ontem o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, Dom Gerhard Miller, que, entre outras funções, ele está também aquela de avaliar, julgar, assim, todos aqueles, a praga, dos crimes cometidos assim por membros do clero, da vida religiosa, com relação a menores. Sobre isso se deve dizer duas coisas. Uma, que a imprensa maximiza a coisa, quer dizer, claro que o número é bem menor do que, percentualmente, do que em outras classes. Agora, por outro lado, como dizia o bem-aventurado João Paulo II, um caso só já seria demais, um único caso já seria demais. Então nós temos que pautar essas duas coisas. Uma, que realmente não tem as proporções que às vezes a imprensa quer fazer crer. E outra coisa que nós não temos também, não é um caso já seria demais. Sobre isso se pode dizer, e o Papa Francisco citou isso outro dia, que Bento XVI nos deu os instrumentos legais para isso, Ele nos deu os instrumentos legais para agir nessa situação. E ele, uma vez, no voo para Portugal, ele diz, Bento XVI, em 2010, não apenas de fora da igreja vêm os ataques ao Papa e à igreja, mas os sofrimentos da igreja vêm próprio do interno da igreja, do pecado que existe na igreja. Dessa maneira se sempre soube, mas hoje vemos de um modo ainda mais terrificante, que a maior perseguição da igreja não é do inimigo de fora, mas do pecado da igreja, e que a igreja tem uma profunda necessidade de reparar pela penitência, de aceitar a purificação e de aprender como dar uma parte o perdão e por outra a necessidade de justiça. O perdão não se substitui à justiça. Então esta é a lição de Bento XVI, que continua e que é confirmada pelo Papa Francisco. Estamos fazendo uma ordenação sacerdotal. Então é sempre um momento de esperança, é sempre um momento de grande esperança para a igreja, que aumenta, os seus braços, mais operários para a messe do Senhor. Mas é necessário que esses jovens sejam apoiados, e que eles possam ser apoiados pela comunidade eclesial. Às vezes nós temos também um ambiente difícil, um ambiente de fofoca, ambiente em que nem sempre se procura a vontade de Deus. Nas paróquias mesmo, cada um deve examinar seu coração, a sua comunidade, para ver se realmente estamos fazendo o melhor para dar ao Padre que recebemos, o melhor da nossa comunidade, o ambiente mais saudável, o ambiente mais dócil também. E por outro lado, os sacerdotes que assumem uma comunidade, olhem isso como um presente de Deus e como uma missão importante, e aqui é algum lugar em que nós vamos ter que dar contas a Deus de tudo aquilo, de todas aquelas almas. Coisa muito interessante que o Papa Francisco tem feito é celebrar a missa diariamente ali na Casa Santa Marta, uma capela, para grupos de funcionários do Vaticano, da Santa Sé. Então, o primeiro foi de grupo de varredores, pessoal da limpeza, outro dia foi o pessoal da segurança, pessoal da tipografia. Enfim, ele vai dividindo grupos e vai celebrando para eles. Isso é muito importante. Depois depois da missa, para cumprimenta um a um. E isso fez muito bem. E todos nós devemos aprender que nós vamos ter que dar contas a Deus, nós padres, mas não só os padres, a gente pastoral, todos mais. Teremos que dar contas a Deus das almas daquelas pessoas que nos servem. Quem serve alguma instituição eclesiástica, eclesial,
não é? Uma secretária de paróquia, um vigia, pessoal da limpeza. Primeiro deve entender que não está em qualquer firma. Ele tem que ter seus direitos respeitados, sim, em qualquer lugar, mas por outro lado ele exerce um trabalho que é para Deus. Não é a mesma coisa limpar uma igreja e limpar, por exemplo, sei lá, um banco. É claro que os dois vão precisar do mesmo material, vai precisar a mesma diligência, a mesma técnica. Agora, por outro lado, devemos olhar como uma obra de Deus, uma obra para que maior que nós. Ali se renderá culto a Deus. Por outro lado, aquele que exerce uma chefia, que o faça com caridade, com responsabilidade, pode ser até exigente em algumas coisas, mas que seja caridoso e que se preocupe verdadeiramente com as almas daqueles que nos servem. Nós teremos que dar contas a Deus de todos aqueles que nos servem, né? Isso aí é uma obrigação muito grave. E às vezes as coisas podem ficar tão melhores no ambiente simplesmente com um gesto de carinho, com uma gentileza, com um bom dia. As coisas podem ficar tão melhores. Estamos aqui no momento importante da ordenação sacerdotal. Primeiro, o senhor arcebispo fez a imposição das mãos, aquela que é a imposição que vale como matéria do sacramento da ordenação. Então aquela foi a imposição. Agora por que agora todos os sacerdotes estão também impondo as mãos? Porque eles têm parte no sacerdócio do bispo. E porque eles estão também acolhendo, não é um gesto propriamente sacramental, mas faz parte do sacramento esta imposição das mãos de todo o presbitério. Por quê? Porque eles também estão acolhendo, eles têm uma solidariedade, estão fazendo também uma acolha desses jovens que são acolhidos na Igreja Universal, certamente, né? São padres para toda a Igreja, mas também são padres para esta Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Então existe esta preocupação e esse gesto tradicionalíssimo da imposição de mãos de todos os sacerdotes. Acho que o único que não vai ter tempo para isso sou eu, porque estou aqui comentando, né? Mas todos fazem imposição, é um gesto importante, é um gesto também de carinho, e que recebemos estes novos irmãos, esses irmãos de sempre, irmãos em Cristo, irmãos no ministério já pelo diaconato, e que agora são recebidos na ordem do presbiterato, né? Da mesma maneira que na hora dos cumprimentos, os cumprimentos serão feitos pelos sacerdotes, né? Pelo menos por um grupo de sacerdotes, porque significa esta acolhida. O sacerdócio, ele tem o sacramento da ordem, né? Em todos os seus 3 graus, diaconato, presbiterato e episcopado. Ele tem uma matéria e forma, quer dizer, a matéria é a imposição de mãos. Depois a forma que lhe dá o sentido a essa imposição é a fórmula de consagração, né? A fórmula que lhe dá propriamente determina aquilo que foi feito, né? Então é a ordenação, são as palavras da ordenação sacerdotal. Então nós estamos aqui nesse momento, que é um pouco longo, mas que nós pedimos ao Senhor que esteja a acompanhar estes nossos irmãos. Um momento também, aqui, uma outra notícia do Papa Francisco. Hoje ele também, já temos aqui, tem um site da Rádio Vaticano que é importante, o site da Rádio Vaticano, que dá notícias mais assim frescas, e recebo aqui a notícia que o Papa Francisco, né, coloca hoje na sua homilia lá na Casa Santa Marta, diz que a fé não se negocia, por isso a igreja de hoje ela é também uma igreja de mártires.
nós não negociamos a nossa fé. Nós explicamos, às vezes as pessoas que a fé tem que, isso aqui tem que mudar, isso aqui tem que mudar, não. Nós explicamos com carinho, nós explicamos de novo, nós procuramos colocar o nosso ponto de vista com tranquilidade, como diz São Pedro na sua epístola, diz assim, fazemos com boa vontade, sem agressividade, não é o nosso método, não é agressividade, mas também temos que dizer aquilo que corresponde à fé católica, sem medo, né? Aquilo que corresponde à realidade da fé católica. Então tenhamos isso em mente, tenhamos em nossa na nossa preocupação que a fé não se negocia, né? Não chegamos a um denominador comum, alguma coisa assim. Só colocamos isso. Continuamos a acompanhar este momento da ordenação, pela imposição de mãos, da ordenação sacerdotal. Lembra que você pode ir falando aqui? Sim, eu já vou falando. Nós continuamos aqui, aqui já dentro da catedral, neste momento da imposição das mãos de todo o presbitério presente da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro.
neste ato, né, nós temos um momento que é de recepção de todas dos novos 12 sacerdotes que estão sendo ordenados. Ainda estamos no processo da ordenação, houve a imposição de mãos. Agora o senhor arcebispo vai rezar a oração, né, da ordenação, que constitui a forma desta mesma ordenação, né? E graças a Deus, a cerimônia demora porque graças a Deus temos um presbitério grande, né? Mas as necessidades ainda são maiores. Então lembramos que este é um momento importante para cada sacerdote aqui renovar as promessas da sua própria ordenação. É um momento também em que cada um de nós se compromete junto de Deus a rezar por estes que estão sendo ordenados, por todos esses sacerdotes que aqui vão nesta fila, impondo as mãos, participando do sacerdócio do bispo, e pedimos também por novas vocações, novas e santas vocações. Isso é importantíssimo, né? Que haja uma renovação constante, não só em idade, não apenas são novos sacerdotes que muitas vezes substituem aqueles que já falecem. Semana passada perdemos um sacerdote nesta Arquidiocese do Rio de Janeiro. Então não só aqueles que falecem, mas que sobretudo que haja uma renovação espiritual de cada um de nós. Também lembramos aquilo que disse no início, que a oração ela deve ser generosa. Quando rezamos pelas vocações sacerdotais, vamos rezar para que um neto, um filho possa também ser chamado por Deus. E para aqueles mais jovens, eles devem sempre meditar diante de Deus se esse não é o caminho que o Senhor escolheu para eles. Continuamos então aqui a imposição, lembrando que amanhã é o dia, um domingo que tem vários nomes. É o segundo domingo da Páscoa, é o domingo in albis. Por quê? Porque os catecúmenos ordenados na Páscoa ficavam ainda a receber instruções durante todo este período, durante todo o período da oitava de Páscoa, e então eles estavam na missa do domingo seguinte, deste domingo que é amanhã, eles estariam ainda de branco, com as vestes brancas. Eu não sei se depois de uma semana estava tão branco assim, mas em princípio estavam ainda com as vestes brancas do batismo, né, recebendo instruções e também participavam então com normalidade pela primeira vez da missa dominical, né, no domingo in albis. Então este é o domingo in albis, é o domingo também quasímodo, porque este é o introito da missa, da mesma maneira que crianças, porque é justamente dos novos cristãos. E por fim, esse domingo recebeu o nome de Domingo da Divina Misericórdia, né? Título muito caro ao bem-aventurado João Paulo II, que tinha grande devoção, né, pela Divina Misericórdia. Escreveu uma belíssima carta que deve ser sempre meditada, Divis in Misericórdia, e o Papa Francisco parece estar colocando também o seu pontificado sobre o sinal da misericórdia, assim como João Paulo II colocou da redenção e Bento XVI da caridade. O Papa Francisco parece estar colocando também o seu pontificado sob o sinal da misericórdia, né? O seu lema que fala sobre a escolha, miserando et diligendo, né? Atque diligendo, quer dizer, escolhendo com amor, né? Então nós queremos assim também esse domingo da misericórdia falar ao Senhor
que nos abraça com misericórdia, estejamos sempre assim. Coloquemos essa meditação da Divisa Misericórdia, não posso contar. Agora nós somos obrigados a encerrar a cerimônia da ordenação. Ela prossegue, mas ela já atingiu o seu momento máximo, né? E depois a missa prosseguirá normalmente. Temos que retornar à programação, já nos estendemos à programação da Rede Vida. Queríamos saudar a todos, né? Esperamos todos na próxima semana e nos despedimos, Monsenhor Sérgio Costa Couto, desta Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, neste grande dia para nós da ordenação de 12 novos sacerdotes. Nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos.